Senhor Jesus, queridos irmãos e amadas irmãs que me escutam nesse momento. Quem vos cumprimenta aqui mais uma vez, a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Irmãos, eu estou aqui desta vez para estar relatando com vocês uma visão que eu tive da parte de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né, irmãos? Então, a mesma Bíblia que foi lida antigamente é a mesma que nós lemos hoje. E ela tem o mesmo poder porque ela é viva, ela é eficaz. Ela não é como um livro, né? Mas ela é viva, ela tem um poder profundo, né? E assim também são as visões, as revelações que vêm da parte de Deus para o nosso despertar, né, irmãos? E assim, eu vou estar relatando para os irmãos para que sirva do elevo espiritual de cada um, né? Que sirva para elevar a fé de cada um e que venha ser um despertamento para todos, irmãos, porque realmente é necessário todos despertar nesse sentido. Foi uma grande alerta que eu tive da parte do Senhor. Amém? Para quem já me conhece, irmãos, alguns irmãos já me conhecem, sabem que eu congreguei antes de unir na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Né? Ficamos por muito tempo lá, eu juntamente com minha esposa, e o Senhor mostrou, né, a gente para estar saindo de lá também, né? Quem conhece o testemunho do meu esposo, pastor Carlos Júnior, sabe aí que ele veio do mundo das drogas e enfim, ele conta, né, que no tempo da ignorância Deus deu uma visão para ele, sem ele ter ido na igreja, nunca ter ido na igreja, né, Deus de amor, e Deus mostrou ele uma visão que ele via a igreja para ele ir, assim também Deus mostrou a gente saindo, tá, irmãos? Porque às vezes fica dúvida no coração das pessoas. E enfim, irmãos, aí quando a gente estava congregando lá, eu tive uma visão, irmãos. Eu via, né, que eu congreguei aqui na sede também, né? Essa visão foi na época que eu estava congregando aqui na sede. E eu via, irmãos, um anjo dentro da igreja. E esse anjo, ele tinha a aparência do missionário Davi Miranda. Ele estava todo de vestes branca, né? E ele entrava dentro do escritório da igreja. E lá dentro ele chamava meu esposo. E ele passava uma missão para ele. E falava com ele assim: você vai lá na igreja, você vai aí na igreja, convoca todos os irmãos, convoca todos, manda eles irem para casa, tomar um banho e todos façam um pedido exclusivo, um pedido de algo que eles mais querem receber. E eles vêm e tragam o pedido até aqui. Irmãos, e assim meu esposo saiu da sala e foi lá convocar toda a igreja. E a igreja, irmãos, estava cheia de gente. E meu esposo falou com aquela multidão: vai, gente, tomar banho. Toma banho. E nós vemos que o banho simboliza pureza, né, irmãos? Purificação. Se purificar, né? Vamos supor, né? Vão lá, se purifica. Mais ou menos assim, né? Mas, assim, discernir, né? Mas ele falou: tomar banho. Vão todos tomar banho, irmãos. E façam um pedido de algo que vocês mais querem receber. E venham aqui. E assim, irmãos, aquela multidão saiu da igreja. E aquela multidão saiu e de repente chegou o momento, né, a qual estava diante do altar esse anjo em forma do missionário Davi Miranda, meu esposo, e eu estava a contemplar toda essa visão. E de repente, irmãos, a igreja se superlotou de novo, né? A sede era grande, não é grande, né? E todo mundo voltou. Todo mundo veio com seu pedido, irmãos. Todo mundo veio com seu pedido. E eu ali contemplando tudo aquilo. E ali o missionário, por sua vez, tomou a palavra como quando todo mundo já tinha entrado e sentado, né? E eu contemplava ali tudo, irmãos. E o missionário falava assim, em forma de anjo, né? Ele estava em forma de anjo. E ele falava assim: eu quero aqui, meus irmãos, a primeira pessoa. Eu quero aqui a primeira pessoa. Você que pediu Deus o fortalecimento espiritual para a sua vida. Irmãos, não teve um sequer. Não teve ninguém, irmãos. Ninguém. Irmãos, e nessa visão eu contemplava que do lado desse anjo havia, irmãos, não dentro da igreja. Era um mistério. Eu conseguia contemplar, mas eu não via dentro da igreja. Eu via que ele tinha, né, muitos bens materiais, irmãos, e eu via muita coisa. Eu via sofá, móveis, sabe? Eu via muitos móveis. Muita coisa assim material que muitas pessoas desejam, quer ter, né? Ah, Senhor, eu quero uma geladeira nova, Senhor, eu quero um sofá, Senhor, eu queria um guarda-roupa.
E enfim, irmãos, as pessoas focaram nesse tipo de pedido e esqueceram de pedir o algo espiritual. E nós sabemos que o espiritual é o mais importante, irmãos, em primeiríssimo lugar. Porque se o espiritual não estiver em primeiro lugar, não adianta. Não adianta. Principalmente quem já conhece a palavra de Deus. Às vezes pede, pede e não recebe. Por quê? Porque pede mal. Né? Porque Jesus falou. Olha só que tremendo, irmãos, foi essa visão. O que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, nesse momento, eu, eu contemplando aquilo ali, irmãos, eu via muitos bens materiais mesmo, muitos bens materiais. E de repente, irmãos, o missionário, quando ele fez essa pergunta, não teve ninguém, irmãos, ninguém, nem obreiro, nem obreira, ninguém, nem membro, ninguém, que levantasse a mão e falasse assim, eu pedi algo espiritual da parte de Deus. Ninguém pediu nada espiritual. Pediu coisas lá, né? Coisas baseadas nas coisas da terra, né, irmãos? Porque espiritualmente os irmãos entenderam, ninguém pediram nada. Pode ser que pediu cura, pediu trabalho, pediu porta aberta de emprego, né, assim, imóveis, enfim, irmãos. Mas o espiritual não pediu. E de repente, irmãos, todo mundo ficou ali naquela expectativa e eu vi, irmão, que naquela visão, a pessoa que levantasse a mão e pedisse, que tivesse pedido, que tivesse feito o pedido de algo espiritual, irmãos, ia ganhar tudo materialmente. Ia ganhar muitas coisas materialmente, que estavam ali já preparadas, eram presentes, irmãos. Era ali para realizar o pedido de quem pedisse, mas o pedido ia ser realizado de quem pedisse coisas espirituais, como diz a Bíblia, irmãos, que tremendo. Né? Foi um despertar para mim muito grande naquela época, né? E mas ali ninguém pediu, então se não pediu o espiritual, o material também não recebeu. Você está entendendo o mistério, irmãos? Então, quem pedisse o espiritual, além de ganhar o fortalecimento, o revestimento espiritual, ia ganhar também as coisas materiais, porque iam ser acrescentadas, né? E ali ninguém pediu, irmãos. E foi muito triste aquela situação. Foi uma vergonha para toda a igreja, né? De você ver que o coração de muitos estava focado nas coisas terrenas, né, irmãos? Estavam tão focados nas coisas materiais que eles nem se deram por si, que era um desejo exclusivo que ia ser realizado, era um anjo que estava ali a responsabilidade, responsável, né, para realizar. Então, irmãos, eu achei por bem estar relatando isso para os irmãos também, sabe por quê, irmãos? Porque tem muitos dentro da igreja que fica nessa situação, ele foca tanto nas coisas da terra que ele esquece de pedir o Deus mais importante, o mais principal, que é a vida espiritual. Porque se você buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão de ser acrescentadas. Tem pessoas que têm prazer de fazer campanhas e mais campanhas, irmãos, na insistência de receber algo material, mas não faz sequer uma campanha em busca do renovo espiritual, de receber o batismo com o Espírito Santo, de receber um dom de Deus, porque vai servir para a gente, vai servir para a edificação da igreja, para salvação das almas também, porque tudo coopera, né, irmãos? Através dos sinais, as pessoas acrescentam a fé, tem aquela fé acrescentada, se volta mais para Deus e, consequentemente, né, acaba levantando a mão, aceitando Jesus, porque vê as proezas maravilhosas sinais de Jesus acontecer, né? E você vê que tem faltado isso muito nos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Porque quanto mais os dias são difíceis, quanto mais os dias são trabalhosos, as pessoas, se não vigiarem, ficam afadigadas com as coisas terrenas. E nós não podemos, irmãos. Nós devemos guardar a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite, irmãos, porque aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas hão de ser acrescentadas. Isso aí é a Bíblia que está dizendo. E essa visão que eu tive, irmãos, foi uma confirmação exatamente da palavra de Deus, porque o anjo ia dar os bens, mas ele ia dar para quem tivesse feito o pedido espiritual, ou seja, ia ganhar o espiritual e ia ser acrescentadas as bênçãos materiais. E aqueles que estavam pedindo as bênçãos materiais não recebia, nem a espiritual, que eles não, porque não estava buscando, não estava com o coração anelando, né, completamente, porque quem está com o coração cheio de desejo para receber algo, o primeiro pedido vai ser baseado naquilo que o coração está querendo, né, irmãos? Então, não receberam o espiritual e nem o material.
Jesus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A Ele seja a glória.